Ok. Bem, gente, então, boa tarde a todos, né? Hoje vamos dar continuidade ao desenvolvimento, né, do nosso curso sobre mapeamento sistemático de literatura e ensino de matemática. Um curso sempre importante porque todas aquelas metodologias científicas, né, e de pesquisa que nós pudermos aproveitar para o desempenho das nossas atividades, isso se torna muito útil para nós, né? Mas não só num contexto de disciplinas do curso, do mestrado propriamente dito, como também em todas as atividades em geral, as quais nós desenvolvemos, né? Desempenhamos as nossas atividades. Boa tarde a todos, né, que nos saúdam aqui pelo chat, né, inclusive o pessoal de Milson Alcântara, né, Silva, todos bem-vindos aqui à sala, né, e aí vamos abordar um pouquinho a respeito do nosso artigo, né, do Rocha Nascimento, que foi postado lá na sala na semana passada, né, e abordar um pouquinho sobre aquela explicação do produto educacional, né, daquele manual da Universidade Federal de Sergipe, né, que vocês viram lá na sala também, explicando sobre mapeamento sistemático. Então, essa proposta, né, do mapeamento, ela nos traz um processo de conhecimento que organiza informações, né, que nos permite tornar o processo de busca de trabalhos iniciais para uma pesquisa maior sempre bem estruturado, sempre organizado, de modo a deixar com clareza, né, o processo de reconhecimento da produção literária que existe e que se torne, né, acessível. No momento em que nós começamos uma pesquisa, não temos de imediato a certeza, né, sobre a sua utilização e sobre também as maneiras com as quais a temática vem sendo abordada. Bem, nós colocamos um roteiro de atividades, né, para trabalharmos, produzirmos um material textual sobre o levantamento, não, o mapeamento de literatura. Desse modo, nós entendemos que para o processo acontecer, na primeira fase de protocolo, nós trabalhamos uma definição correta, né, dos itens que nos permitirão iniciar uma busca, né, protocolo inicial de busca. E já começamos, né, levantando um problema inicial de pesquisa. Esse problema inicial de pesquisa nos apresenta os elementos com os quais iniciaremos a nossa busca, o nosso desenvolvimento inicial dos trabalhos que abordam tal temática escolhida por nós. Então, de posse desse processo, trabalhamos uma definição de termos ou palavras-chave iniciais para podermos começar efetivamente a busca, né, para podermos angariar os recursos, os meios que nos forneçam os dados sobre o que já tenha sido feito até o presente momento, né, na literatura sobre a temática que nós estamos querendo buscar, né, como um meio eficaz para poder trabalhar, né, um assunto o qual nós queremos desbravar, né, por completo, ao máximo possível. Sabemos que o mapeamento ele não é maior do que o processo de revisão sistemática de literatura, né? Não é maior no sentido da especificidade, né? Uma vez que o mapeamento ele é mais abrangente, ele nos dá um foco maior num problema o qual será investigado. Tá? Mas a revisão sistemática de literatura irá se aprofundar na busca dos elementos que aprofundam o conhecimento a respeito de um dado assunto, de um dado problema que está sendo investigado. Então, para nós, é muito mais relevante que possamos obter as informações, né, de modo bem estruturado, de modo bem organizado, para que possibilitemos, né, um avanço cada vez maior dentro de um processo de conhecimento. Tá? Então,
definidas as palavras-chave, né, da busca, nós começamos a associá-las, né, por um processo de conjunção, onde você poderá possibilitar a junção desses termos, né, ou então a busca hipotética dos mesmos. Para isso, usamos alguns termos em inglês, para facilitar a busca, né, que nós obtenhamos resultados mesmo através das buscas em inglês, né? Sabemos que temos muito artigo e também muitos materiais que são publicados internacionalmente. Então, esses materiais nos dão meios para que possamos coletar dados, né, cada vez maiores no seu conhecimento, ou seja, dados que são publicados até em veículos periódicos e em acervos internacionais. Então, para nós, é muito importante, né, que a nossa futura publicação seja ao máximo possível completa. Então, para isso, nós realizamos as buscas, né, dentro desse patamar, né, colocando né, ou colocando outro termo aditivo, né, and, ou seja, e, né. Então, você associa educação matemática e jogos, por exemplo, né, education mathematics, or associar também com jogos, né, ou associar também com outros termos, para que essa busca nos traga materiais mais diversificados possíveis, né, para a nossa captura de informações. E essa segunda fase já é a fase mesmo de pesquisa, né, a fase de condução da busca, né, dos materiais, ou seja, quando nós efetivamos, né, o protocolo em si, para poder termos os dados essenciais para o nosso trabalho. Essa extração dos dados, ela representa os resultados, né, que começam a surgir mediante o nosso conhecimento maior a respeito da realidade, né, do que tenha sido feito e do que poderá ser um avanço, né, dentro do desenvolvimento das nossas atividades. Bem, no que tange ao processo de busca, nós temos indexadores, né, na internet, os quais nós utilizamos para poder realizar as buscas. Aí colocamos naqueles slides vistos na semana passada como se dá esse processo, né, iniciado a partir da definição deste protocolo inicial com estas palavras-chave. Tá? Então, obtemos diversos materiais, né, uma seleção contínua, né, num processo organizativo, onde nós vemos o que é necessário, que elementos nós queremos obter, né? Nós queremos obter resumo, objetivos, metodologia, fundamentação. Aí a gente vai ver o que a gente quer, né, para cada tema. Então, organizamos em pastas esses materiais. Tá? Baixamos, né, e conseguimos organizar em pastas. Então, é esse o processo que é feito de modo paulatino até chegarmos, né, numa organização maior de dados, né, importantes, para que se possa redigir, né, uma informação melhor estruturada, né, de um levantamento sobre um assunto que vai ser melhor trabalhado. Tá? E que, a posteriori, né, será publicado, uma vez que o mapeamento sistemático de literatura requer, né, que nós trabalhemos de modo organizado para poder transformar essas informações em algo público, né, em algo que nos renda uma informação maior a respeito das possibilidades de publicação. Isso representa também um avanço dentro do processo de revisão de literatura, uma vez que, ao se referir, né, ao processo de busca, o pesquisador já está apresentando relevantemente as provas que ele utilizou para poder trazer esses elementos à tona, ou até buscar outras informações, antes até não referendadas. Um processo complementar é trabalharmos numa busca manual, fora mesmo, às vezes, da internet, quando nós temos acervos que muitas vezes não estão disponibilizados, ou então acervos que até nem têm versões digitais,
que nós possamos complementar, né, e obter mais dados para podermos somar, né, nesse processo de conhecimento. Para isso, nós organizamos esses dados, né, para que eles possam ser estruturados e melhor revisados nessa busca de informação. Claro, observando os cuidados, né, que o pesquisador tem que ter para não deixar escapar dados importantes. Uma coisa interessante é você estar ciente, né, do que você está querendo fazer, do que está querendo coletar como informação primordial para o seu trabalho. Então, nós, quando começamos a busca, já sabemos, né, o que nós queremos, mas por estarmos norteados no problema, por estarmos conscientes da busca do nosso tema, nós acabamos reduzindo, às vezes, os elementos possíveis a que nós possamos atingir, né, um resultado satisfatório. Entretanto, algumas coisas que ocorrem durante o processo poderão nos ajudar. Até vários recortes, né, possíveis e precisamente indicar o que haja, né, dentro do conteúdo específico de cada trabalho, para podermos ter um aprofundamento melhor. Então, mediante essa introdução, vamos ver o nosso material da semana passada, que nós havíamos falado, né? No nosso artigo. Bem, o nosso artigo que foi descrito, ele nos fala sobre o desenvolvimento passo a passo, né, da metodologia do mapeamento sistemático. Então, nós temos aqui na sala do Google Classroom o artigo, né? Espero que vocês tenham, pelo menos, tomado conhecimento desse material. É um material bem acessível, bem simples, né? É um artigo que tem apenas 6 páginas, acho que vocês devem ter olhado, né? Se chama Um Modelo de Mapeamento Sistemático para a Educação. Os autores são Fábio Rocha, Bruno Nascimento e Esther Nascimento. Então, é um artigo que, inclusive, de 2018, né, foi publicado em uma revista e que nos dá algumas informações metodológicas, né, sobre o desenvolvimento do mapeamento sistemático de literatura. Então, é possível que, na busca sistemática de literatura, nós possamos trabalhar representações para codificar o processo de busca. Algumas vezes, nós norteamos essa busca através dos recursos que podem ser provenientes de formulário, ou de um esquema inicial que nós anotemos os dados básicos, né, para podermos aplicar. Então, esse esquema com dados básicos, com formulários, nós vamos disponibilizar essa semana, eu e o professor Admilson Alcântara, né, que está aqui presente conosco, e aí vamos disponibilizar na sala para podermos eficientizar, né, o desenvolvimento do processo, né, de obtenção dos dados do mapeamento sistemático. É porque esses formulários eles nos auxiliam na obtenção dos dados essenciais para realizarmos um mapeamento sistemático. De um certo modo, o olhar do pesquisador ele não pode ficar fora de foco, né? A feita que você inicia o processo de busca, um processo de obtenção de informação, você tem que estar a par, né, do que vai ser essencial e a par também do que poderá ser informação secundária, mas ainda assim útil, né, para o seu processo de busca, nossa pesquisa ora realizada. De um certo modo, os pesquisadores eles sempre têm como vantagem, né, o planejamento. Se o planejamento estiver bom, não tem por que dar errado uma pesquisa, né? O pesquisador estruturou bem, o pesquisador soube como estabelecer os passos principais, como estabelecer o que irá fazer consecutivamente, um momento após o outro, então não tem como dar errado, né? A pesquisa está bem definida, bem planejada, havendo, pois, um cronograma para isso, né? Claro, ninguém inicia ou realiza uma pesquisa sem estar devidamente programado, né, num contexto de organização, ou seja, num contexto de estar trabalhando com previsões, né? Então, nós prevemos a obtenção da informação e, para isso, destinamos um tempo coerente, né, de acordo com
que cada um poderá destinar, né? Em termos de organização, em termos de afazeres mesmo, né? Individual, segundo o que se tenha, né, como atividades no dia a dia. Então, se você puder destinar pelo menos 1 hora do seu dia, 1 ou 2 horas, né, do seu dia ao processo de busca de informação, organização e escrita, aquilo certamente vai dar certo, né? Você vai conseguir organizar o seu trabalho a contento, né? Conseguir dar qualidade a ele, né? E tudo isso de modo programado, de modo organizado. Jamais nós conseguimos fazer um bom trabalho, né, de modo consistente, sem estarmos devidamente estruturados em relação ao que vai ser feito. É por isso que é importante nós termos em mente, né, todos os passos e, ao mesmo tempo, termos um esquema, né, um formulário daquilo que vai ser realizado. É por esse motivo que nós trabalhamos com a construção de elementos que nos permitam nortear passo a passo, né, a nossa busca. Tá? Então, nós vamos deixar esses exemplos, né, de esquemas, de formulários, né, que propiciam para o pesquisador a busca da informação. Então, cada vez mais nós conseguimos tirar proveito, né, da organização por conta exatamente de estarmos previsivelmente preparados para reconhecer, né, para distinguir esses elementos primordiais e secundários dentro de um processo de busca da informação. Então, o pesquisador ele está preparado, o pesquisador ele encontra facilidade dentro do processo. Tá? Então, o nosso artigo de Rocha e Nascimento nos traz uma descrição sobre esses passos, né? Sobre essas formas de busca da informação, os quais nós utilizamos, evidentemente, para desenvolver nossas atividades em mapeamento sistemático de literatura. Tá? Inclusive, colocamos neste artigo, né, alguns elementos que nos propiciaram redigir aquela folha de atividades, né, a qual colocamos na sala para que possamos desenvolver a nossa publicação, né, o nosso trabalho que vai nos render melhor possibilidades de verificar, né, o que existe de literatura no assunto específico de cada um, ou seja, se você está estudando sobre trigonometria e quer conhecer, do ponto de vista da psicologia da educação matemática, algumas aplicações de pesquisa no ensino fundamental ou no ensino médio, aí você realiza a busca desses assuntos de modo associado. Então, se as palavras-chave serão essas, você vai buscar associações desses termos, né? Então, essas palavras associadas. Então, digamos que você vai associar os termos como trigonometria e psicologia, aí você tem um determinado número de trabalhos que você obteve. Aí você associa os 3 termos: psicologia, trigonometria, ensino médio, ensino fundamental, seja lá o que for, só um exemplo, né? Aí você obtém outro número de trabalhos. Aí você associa os elementos dentro de um processo que você quer localizar especificamente algum assunto dentro da trigonometria. Você coloca esse assunto, operações com números inteiros, aí você vai e coloca, e assim por diante, tá? Você subdivide, né? Para poder obter o máximo possível de informações. Bem, aqui no artigo desse autor, que é o Rocha, e dos autores Nascimento, você tem aqui um exemplo de buscas de informações que é feito no banco de dados de teses e dissertações da CAPES, né? Que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, organizado pelo CNPq. E aí você vai e busca as informações. Mas há outros, como a Easy Web of Science, a Scopus, né, que são alguns outros portais de busca, e aí obtém diferentes fontes, né, para a sua pesquisa.
Então, de um certo modo, a cadeia de informações tem que estar bem estruturada para que nós possamos obter o melhor número possível de informações, de dados, né? E possamos trabalhar. De um certo modo, requer que o pesquisador esteja previamente disposto a fazer essa busca e que ele informe quais são esses portais, esses bancos de dados que estão sendo operacionalizados, né? O pesquisador jamais poderá deixar de informar isso, porque é um passo metodológico, tá? É um passo do que será desenvolvido e até nos permite ter um conhecimento organizado do passo a passo que foi desenvolvido para o desenvolvimento da pesquisa. Então, isso aí seria a indicação dos elementos e, associado a ele, temos a definição da forma da extração. Então, que elementos são extraídos, né, quando você faz a busca? São títulos, são resumos, são objetivos, é a metodologia. Aí depende muito do objetivo, né, ou do processo de busca específico do seu trabalho. Haverá possibilidade de você recorrer a determinadas informações que muitas vezes pouco são conhecidas, né? Por exemplo, você pode buscar exemplos de atividades e recolher, né, de cada um desses trabalhos. Claro, dependendo do seu assunto, da busca que você está fazendo. Então, só para você ter uma ideia como diversifica, né, os dados que eu preciso extrair. Depende do que especificamente eu quero tratar como problema ou dos meus objetivos nessa coleta de dados, né, do que eu vou trabalhar. Tá, mas, de um certo modo, o pesquisador é consciente, né, do que ele quer, ele sabe o que ele vai estar procurando, né? Não é uma procura desorganizada, não. Ele está sabendo o que ele vai coletar, que informações são primordiais, que informações serão secundárias, né? Então, estará, de um certo modo, realizando um trabalho que surtirá efeito positivo, né? Caso ele tenha uma organização adequada de todo o processo. Para que essa busca ela seja bem realizada, o pesquisador, de certo modo, encontrará cada vez mais, de modo organizado, identificados, né, esses meios no trabalho geral que ele está montando, que ele está organizando. Tá? Então, se nós visarmos uma publicação, essa publicação ela tem que ser realizada independentemente. Né? Se você está fazendo uma dissertação ou uma tese, você vai estruturar o que você está fazendo para que isso possa ser composto dentro do seu trabalho, da sua monografia. Mas se você está fazendo um trabalho que poderá ser tranquilamente um artigo, ou poderá ser um trabalho publicado à parte, não terá problema também. Né? Então, o pesquisador ele vai escolher a forma dele organizar, dele disponibilizar esse processo, né, para poder tornar público adequadamente o que ele quer, né? Ou então ele guardar para a publicação de um trabalho maior. Então, depende muito desse interesse, né, dessa organização que o pesquisador está buscando, está almejando, né, para poder constituir de modo melhor o seu trabalho. Tá certo? Então, aqui nesse artigo de Rocha, Nascimento, né, nós temos essa consecução dos passos de pesquisa. Bem, é isso que nós vamos fazer, né? Então, claramente fica bem definido aqui, né? Fica mostrado aqui como realizar esses passos de conhecimento. Eu acredito que não haja dúvida, né? Sobre o que fazer, sobre o que poderá ser trabalhado de modo mais adequado. E vimos também um outro material anterior que eu havia postado sobre um manual, né? Que nos dá informações sobre conceitos de mapeamento sistemático. Na verdade, eu coloquei mais com a intenção de exemplificar o que é um produto educacional, né, que trata especificamente de uma metodologia. Então, eu coloquei aqui esse almanaque, né, sobre mapeamento sistemático, ilustrando exatamente essas possibilidades de métodos, de estruturação, para que nós, conhecedores, né, da diversificação dos
dos meios para que possamos realizar produtos educacionais, possamos pensar em alguma coisa que nos traga exemplos práticos, né? Exemplos simples de trabalhos que são estruturados de modo a ensinar de maneira fácil, simples e rápida, né? Que são os métodos científicos de pesquisa e num contexto de realidade do jovem. Vejam bem, sobre este mapeamento sistemático, aqui, né, que é de uma equipe que foi organizada pela Universidade Federal de Sergipe, eu nem quero discutir aspectos sobre estereótipos, sobre a realidade do que está sendo mostrado aí, porque se nós formos ver, é claro, você vai encontrar elementos que podem ser vistos de um outro aspecto, cultural e sociologicamente, né? Mas não é esse o nosso objetivo. Então, por exemplo, por que não há personagens negros? Ou por que não se pegou uma outra realidade ao invés dos prédios, do shopping, de coisas, né, da vida moderna, das metrópoles, né? Porque não se pegou exemplos da realidade do aluno médio, né? Então, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Como estávamos falando, e sim na ideia que o Almanac apresenta. Claro que num produto educacional eu tenho que tratar exatamente as formas, os modos que quero abordar dentro de um problema, né? Então é evidente, se eu estiver trabalhando de um ponto de vista da tecnologia, dos jogos, da etnomatemática, da sociologia, eu vou ter que ter uma postura diferente, né, dentro de um processo de desenvolvimento de um produto educacional. Tá? Mas, de um certo modo, esse material é válido, né, com certeza, por ensinar justamente isso, né, o mais importante, que é o conceito sobre um mapeamento sistemático de literatura. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, eu não vou, claro, abrir nada aqui, nenhum documento, mas só alertar vocês que nós temos nas páginas deste almanac, né, deste documento aqui, nessas páginas 23 até a 26, os elementos mais importantes sobre como realizar um mapeamento sistemático de literatura. Tá? Então, o trabalho consegue realmente ensinar, né, de modo simples, como realizar um mapeamento sistemático. Tá? E, por ser um trabalho destinado ao aluno, então isso aí torna o material bem acessível, tá, gente? Independente de processos ilustrativos, de personagens, etc. Independente disso. Ele ensina realmente, né, a questão do mapeamento sistemático e outros aspectos em relação também à fixação do conhecimento. Tá? Então é por isso que ele colocou passatempos de atividades, né, ao final do material. Então vocês devem ter olhado lá, né, que tem palavras cruzadas, tem aquele caça-palavras, tem jogo de 7 erros, se eu não me engano, mais um outro jogo, né, que você consegue perceber. E com isso, o aluno que lê, ele vai fixando, né, aquele conteúdo, vendo os termos mais importantes. Então é um material elogiável, né, eu gostei muito. Como professor de metodologia científica, né, eu vejo que eles têm uma coleção desses almanaques, tá, gente? Esse de mapeamento sistemático é um deles apenas. Então, eles têm vários e vários materiais como este, né, que ensinam os métodos científicos. Então, para o aluno, fica bem acessível. Tá? Eu gostei bastante por isso. Eu achei que é um bom exemplo de materiais, de exemplos de produtos educacionais, né, destinados ao jovem universitário, né? Até o diálogo, né, dos personagens, né, a faixa etária dos personagens, o diálogo entre eles é exatamente a realidade do aluno universitário, né? Então, nesse sentido, eu achei interessante o material, né? E os demais livros da coleção, eles abordam de modo similar, né, essa realidade. Tá? Então, depois a gente vai dar uma olhada com mais atenção nessas páginas, né? Posso até colocar lá no chat, né, para vocês darem uma olhada mais atentamente, né, esse material que nos trará cada vez mais, né, um reconhecimento que é imprescindível
Isso, aqui a Fernanda comentou, caça-palavras, labirinto, palavras cruzadas, 7 erros, tá? Então são esses os materiais, a parte de fixação desse almanaque, né, que permite com que o leitor consiga aprofundar, né? Ao mesmo tempo nos dá um exemplo muito interessante de produto educacional. E para nós que estamos buscando alternativas, né, para trabalharmos as nossas atividades, ou melhor, as nossas propostas, né, para uma sequência didática, observarmos que tudo isso faz parte também, né, de um processo elaborativo. Então, dar a cara, por exemplo, de cartilha, de almanaque, é uma ideia que muitos alunos têm. Eu vejo que aqui no mestrado, né, que com certeza conseguem desenvolver. Então, esse é um exemplo de um trabalho que foi bem sucedido, né, bem classificado, e financiado, inclusive, por instituição de pesquisa. Né? Então, gente, para que nós popularizemos a ciência, iniciativas como essas são muito importantes. Tá? Eu vejo assim que a própria necessidade, né, nos cursos de mestrado profissionais, de haver a publicação, é exatamente esse mesmo objetivo. É tornar a ciência acessível, é tornar a ciência popular. Então, isso aí não deixa de ser uma meta já estabelecida e que as nossas instituições de ensino consigam dar resposta, né? Cada vez mais há uma visão a respeito da sua operacionalidade, né? A respeito do que é produzido na sua realidade, né? Do que possa ser constituído como material relevante. Então, por mais que muitas vezes um material ele possa parecer, né, infantil, às vezes a gente tem esse preconceito, né, com certos produtos educacionais. Às vezes a gente olha um material como esse e até, de um certo modo, menospreza, né, mas na realidade ele é um material que atinge realmente o ensino do conceito, ele atinge um patamar de conhecimento para o aluno. Então, se a gente olhar que o interessado é o aluno, a gente vai acabar entendendo do porquê haver, né, essa elaboração de ilustrações, essa composição, aquele diálogo entre personagens, né, aquela forma bem estruturada de passar as ideias. Então, em relação a isso, este produto em especial ele consegue atender, né, a necessidade a qual ele foi elaborado. Então, ele apresenta uma perfeita conexão, né, entre esse processo, né, de ensino dos conceitos e realmente o que passa para os professores de metodologia científica, em qualquer ramo do ensino, né, também em geral, o que deva ser ensinado em algum assunto específico, né, em algum método ou assunto específico. Então, ele nos dá essa possibilidade simples, né, e direta de entender que seria o mapeamento sistemático de literatura. Tá? A seu devido modo, entendamos que o atingimento, né, de resultados dentro de uma metodologia é a busca de leituras aprofundadas. Lógico que um material como esse não é um material básico, né, mas é um material que nos dá um conceito inicial, uma forma exemplificada e até muito eficiente, né, de entendimento sobre um dado método, um dado conceito, dados elementos que precisam ser apropriados, né, para que se realize, então, uma pesquisa maior, uma pesquisa mais aprofundada. Então, nesse ponto de vista, o trabalho ele conseguiu ser bem sucedido, né? Conseguiu atingir plenamente, né, o objetivo ao qual ele foi elaborado. Tá? Então, para que as nossas buscas no mapeamento sistemático sejam bem realizadas, nós vamos juntar a isso aquele elemento inicial que eu estava falando a respeito da formulação dos elementos de organização. Bom, como tecnicamente nós precisamos organizar os elementos de busca do nosso mapeamento, vou até colocar mais informações durante a semana, né, para lá na nossa sala, né, do Google Classroom, para que nós possamos dar andamento, né, de modo mais efetivo nesse trabalho. Lembrando vocês que eu vou pedir lá na sala para vocês postarem, vou abrir lá uma coluna de atividades, tá? Eu vou pedir para vocês postarem os assuntos. Eu vou primeiro botar um exemplo, tá?
Aqui eu citei aquele exemplo da trigonometria, né, com o assunto de psicologia da educação matemática, do ensino fundamental. Então, é um exemplo, né, de um possível meio de organização e de um possível modo de organizar o protocolo para a busca de palavra-chave, né? Então, como organizar isso de modo a obter os trabalhos, né, para a extração de dados. Tá? Então, vamos sistematizar essa parte. Tá? Mas eu peço, durante a semana, que vocês postem uma folha inicial com o tema, as palavras-chave, né, e os indexadores de busca, que nós... Claro, lá eu pedi CAPES, não foi? Uma busca na CAPES, mas aí a gente pode estender, né, dependendo do assunto, para outros bancos de dados, para outros meios de busca. Dependendo, claro, do tema que cada um tenha, que isso enriqueça, né, as nossas possibilidades de organização e, posteriormente, de publicação dos dados, né, que nós estamos extraindo. Então, de um certo modo, é relevante que esse material nos proporcione cada vez mais recursos para que nós possamos publicar, para que nós possamos tornar mais efetivo o atingimento desse trabalho, né, via publicação. Tá? E também coloquei lá na sala o outro capítulo do livro que nós temos que ler para entendermos melhor, que é o livro 2, capítulo 3, esse arquivo aqui, tá, gente? Então, há um detalhamento aqui a respeito, né, do mapeamento sistemático e revisão de literatura, em particular, nesse material, falando sobre a informática na educação, tá? É um trecho escrito pelo autor Demerval, Coelho e Bittencourt. Tá? A referência, se não me engano, eu coloquei lá no plano do curso, mas aí depois eu vou organizar melhor lá na sala, né? E já posso até colocar no próximo material. Tá? Aí esse artigo, aliás, esse tópico de livro, né, de capítulo, ele nos dá um entendimento melhor sobre a natureza da revisão sistemática. Lembrando que o mapeamento ele é mais simples do que a revisão sistemática, tá, gente? Ou a revisão narrativa, ou a revisão bibliográfica, que são elementos que vão se aprofundar no caráter específico, né, de cada processo de busca. Tá? Então, aqui ele vai falar do protocolo, né, dar melhor detalhamento sobre isso, como realizar as fases, né, sendo que aqui ele apresenta uma síntese das fases até mais simples do que aquela que nós colocamos no nosso slide na aula passada, né, e também estudamos com base naquele artigo que nós falamos anteriormente, né, na aula retrasada. Tá? Inclusive, aqui nós temos um processo de busca e seleção de estudos até bem organizada, tá? Para como fazer uma estruturação boa de um processo de busca e organização, porque será o nosso passo seguinte, né? Então, se nós deixarmos devidamente estruturados, né, os elementos protocolares, a realização da busca, então, se torna mais simples, mais fácil, tá? Então, de um certo modo, aqui no artigo, nesse tópico de capítulo, né, nós temos um conhecimento simplificado a respeito dos passos de busca da informação, do material. Então, vai nos facilitar muito essa extração de dados e a síntese e análise de dados. Tá? Ao final, os autores apresentam um exemplo de busca semática, tá? Para termos conhecimento. Então, também um material bem simples. Aqui ele tem 26 páginas, né? Mas nos dá uma boa exemplificação sobre o trabalho com o mapeamento sistemático. E eu achei interessante que ele compara, né, com a revisão sistemática, que é algo maior, né, entretanto mais específico. Embora o mapeamento tenha um caráter mais generalizado, né, em relação ao assunto, a revisão sistemática de literatura ela vai aprofundar-se mais, né, na busca das informações e, ao mesmo tempo, ela vai nos dar mais informações de resultados, uma vez que ela tem um caráter bem específico.
Agora, é claro, isso aí depende muito dos assuntos, das buscas, né? Do modo de organizar as informações, porque às vezes nós deixamos, né, de trabalhar de modo mais aprofundado. Entretanto, aí nós temos uma maneira mais organizada, melhor estruturada, né, para buscar os materiais e a informação. Tá certo? Então, esse arquivo aqui, do livro 2, capítulo 3, dê uma olhadinha, né? Sobre o almanac é bem simples, vocês não vão ter problemas, mas eu vou colocar lá a resolução, né? É porque isso é interessante dentro da proposta do produto educacional, né? Se você faz um produto educacional, aqui eu estou voltando um pouco ao almanac, né? Aos quadrinhos lá dos autores da Federal de Sergipe, né? Se você faz um produto e que tenha desenvolvimento de atividade, resolução de problema, e se ele é para o aluno, você não vai botar a resposta, é evidente, né? Mas se você está fazendo para o professor, aí tem que dar a opção de anexar, né, o desenvolvimento e já as respostas, né, aos possíveis desenvolvimentos, a resolução possível, né, para aquelas atividades. Tá? Então, isso é apresentado neste trabalho. Tá? Então, ele é um trabalho que apresentou de modo organizado, né, esse processo. Então, traz, claro, as atividades, né, de fixação do conteúdo, dos conceitos e tal, mas traz também a resposta a esse trabalho, né? Parece-me que ele tem duas versões, uma versão para o professor, outra versão para o aluno, né? Lógico, para poder ter apontadas essas resoluções. Tá? Mas é uma coisa bem simples também, né? Não apresenta problema em relação a essa organização da informação. Tá certo? Em relação aos... Ah, sim, eu esqueci que eu já até abri essa... Estava falando agora que eu ainda vou abrir, né? Na verdade, eu já abri, inclusive, né? A atividade de mapeamento. Então, eu abri lá para vocês colocarem a atividade. Só que, na verdade, eu queria fragmentar. Vocês podem ver lá na sala escrito assim, atividade de mapeamento. Tá? Aí você tem assim, olha, tema ou assunto definido, questão de pesquisa. Aí você vê o 2, critérios de seleção, inclusão e exclusão. 3, palavras-chave a serem utilizadas. Tá? 4, locais de pesquisa, portal de periódicos CAPES, outros. Aí eu coloquei lá 5, cadeia de busca, empregada de acordo com as palavras-chave definidas. Então você vai elencar aquilo que eu estava falando naquele exemplo, né? Da trigonometria, sob o ponto de vista da psicologia da educação matemática, lá no ensino fundamental. Isso aí é um assunto. Tá? É como eu vou fazer uma cadeia de busca nessa concepção, né? E onde eu vou buscar esses dados, né? Em que plataformas de busca, em que indexadores, né? Eu vou trabalhar a busca da informação. Aí eu tenho elementos extraídos, redação de um texto, tá? Então, na verdade, a gente pode subdividir esses passos, né? Bem, como até agora nós temos tema, assunto, nós temos critérios de seleção, exclusão, nós temos que fazer de acordo com a associação dos assuntos, né? Palavras-chave a serem utilizadas, certo? Até o 3, eu acredito que cada um de vocês já saiba o que quer, né? Já tem a palavra-chave, já tem a tema, assunto, problema, tá? Então, esses critérios de seleção, inclusão e exclusão, nós falamos na aula passada, mas é o seguinte, que a gente vai buscar como elementos para fazer parte da nossa coleta. Ou seja, eu vou buscar todos os trabalhos que tenham resumo, todos os trabalhos que tenham metodologia, todos os trabalhos que tenham análise. Então, eu tenho que saber que critérios eu vou usar para excluir ou incluir, né, determinados trabalhos coletados. Tá? Então, tem que haver uma criteriosidade nessa busca da informação. Então, acredito que nas nossas atividades não haja dificuldade em relação ao reconhecimento, né, desses materiais.
Então, de um certo modo, se tornará fácil à medida em que nós trabalharmos paulatinamente, né? Lógico, se a gente for querer fazer tudo de uma vez, se torna difícil. Então, eu vou fazer assim, eu vou abrir mais uma subatividade, né? Vamos chamar assim, onde tenha o tema, critérios de seleção, até o item 3, palavras-chave a serem utilizadas. Eu vou abrir mais uma atividade e aí vocês vão postar pelo menos esses 3 itens iniciais, tá? Na nossa sala, para a gente checar, né, se está tudo ok para começarmos a nossa busca, tá? Aí eu coloquei, não havia pensado nessa perspectiva quando eu coloquei esse item lá na sala, né, esse item de atividade de mapeamento. Eu não pensei em fragmentar, mas aí eu, vendo hoje, né, de ontem para hoje, aliás, eu pensei nisso, então acho que a gente pode até subdividir, né, essas etapas. Eu acredito que a de 1 a 3 nós já tenhamos em mãos. Aí nós vamos ver como proceder, né, para uma busca mais detalhada a respeito das informações que nós queremos obter na prática, tá? Então, é interessante que esse trabalho ele é um trabalho contínuo, um trabalho que o pesquisador ele vai tendo cada vez mais a chance de ele obter de diferentes origens esse material. Então, alguns materiais são de origem nacional, né, de bancos de dados brasileiros. Outros materiais podem ser provenientes de bancos de dados internacionais, tá? E também podem ser provenientes de outros materiais. Interessante, se você quiser ter uma uniformidade ou uma homogeneidade nas informações, você não vai pegar uma variedade de materiais. Então, por exemplo, se você quiser buscar num critério de inclusão os trabalhos que tenham sempre resumo e análise, aí, se você colocar como trabalhos possíveis, dissertações, teses, artigos, você vai botar comunicação científica, você vai botar paper, mas nem sempre todas essas modalidades têm todos esses elementos. Pode ser que num paper eu não tenha análise, pode ser que numa comunicação científica eu não tenha obrigatoriamente resumo, né? Então, eu tenho que saber o que vai ser usado como inclusão ou exclusão, porque aí eu posso começar a minha busca, tá? Então, definindo isso, se torna mais simples eu obter os passos de coleta da informação, de extração dos dados essenciais para a minha pesquisa. Então, de certo modo, é um trabalho construído no passo a passo, né? Um trabalho que vai sendo constituído de modo simplificado também, né? Porque o pesquisador ele tem que ter uma estruturação melhor das suas atividades, né? Uma busca mais facilitada do desenvolvimento das ações para poder montar o seu mapeamento sistemático de literatura. Bem, gente, vamos caminhando já para a parte final da nossa aula, né? Aliás, final não, para a parte até que antecede a finalização. E aí nós temos o professor Admilson, né, aqui na sala. Só que eu queria que ele desse um alô para a turma, né, lá na nossa sala do Google Classroom. Então eu vou colocar aqui, eu vou abrir uma sala, né? E a gente vai fazer que nem na semana passada. A gente vai finalizar lá nesta sala, né, do Classroom. Eu vou colocar aqui o código e aí vocês vão acessar esse link e adentrar na sala do Classroom. E aí a gente vai trocar melhor as informações, porque aqui no YouTube, embora, né, seja um meio eficiente, né, de promover as ideias, de trabalhar de modo especializado a informação, nós não temos muita troca, o diálogo, né? Assim, de modo instantâneo, né? Lógico, tem o chat que você comunica, a pessoa responde depois e etc., mas não há, né, um processo mais instantâneo e imediato como uma aula, né? Então, uma aula ela é uma troca imediata de comunicação, ela não pode ser assim, né? Não pode ser passada agora e respondida depois, né? Senão se torna um pouco distante, né? O momento da dúvida para o momento da resposta. Mas, de certo modo,
é válido, né? É um processo interessante. E, claro, se nós trabalharmos posteriormente, né, já a organização de um outro processo de realização da aula e gravação, aí a gente poderá, inclusive, migrar para ele, né? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui no YouTube, né? Pelo menos essa semana. Aí depois a gente vai ver, se a gente tiver, né? Esse meio, que a gente não precisa estar saindo de uma sala, indo para outra, melhor, né? Na verdade, enquanto a gente vai depois para esta sala, né, do Classroom, vai continuar sendo gravado, né? Porque estará lá, né? Estará aqui no canal, aliás, disponibilizado, mas não teremos, né, portanto, essa questão mais detalhada, né, do diálogo, por exemplo, a apresentação de materiais. Aqui no YouTube já não tenho como apresentar slides, discutir ideias e tudo mais, mas é uma instância válida, né? Um canal de comunicação que permite a postagem, né, a inserção de materiais que se possa utilizar até por um bom tempo, né? Por exemplo, eu posso gravar slides, né? E possivelmente eu vou fazer isso essa semana, né? E postar aqui no YouTube para vocês verem a gravação, né? Da apresentação do material. Vou depois acertar com o professor Admilson para a gente poder organizar essa postagem desse material, né? Para disponibilizar melhor, né? Uma informação e quem sabe até levar para a sala do Classroom, né? Também outros materiais que a gente possa facilitar, né, o desenvolvimento da nossa atividade de realização da nossa publicação do mapeamento sistemático de literatura, tá certo? Então vamos proceder aqui à abertura da nossa sala no Classroom. Só um minutinho aí, vamos aguardar aqui. Vai me gerar aqui um código, né? Antes esses códigos aliás, clicando no próprio código dentro da sala, né, o próprio Class nos fornecia uma, uma informação, né, sobre um código específico, né, para abrir uma sala. Só que agora mudou, né, esse processo de organização e a gente não tem mais com facilidade, né, essa informação. Então, por isso que atualmente essa organização ela depende aqui da abertura, né, uma nova sala, né, para poder obter, né, esse dado, essa informação. Tá certo? Mas vamos ver aqui se a gente consegue visualizar, né, esse processo. Ok, estamos na sala, né? Professor Admilson. O professor vai continuar aqui com a gente, né, professor? Aí vamos colocar aqui o código para podermos abrir. Mapeamento sistemático. Estou com dificuldade para abrir esta sala. Vamos lá. Só um minutinho aqui que eu estou tentando abrir. Vamos ver aqui. Depois eu puder editar esse material, né, que está lá no disponibilizado aqui no YouTube, seccionando algumas partes, editando melhor, né, ficará com melhor qualidade. Infelizmente ainda não vi como fazer isso, né, mas vamos ver posteriormente. Tá? Iniciar uma reunião instantânea e vai me dar aqui o código. Eu já postar para poder acessar. Já ok. Então já abri a sala, né? Já estou lá no Meet. Vou postar aqui para vocês. Espera aí, que eu acho que ele saiu, não sei porquê. Ah, tá. Peraí.
Iniciar uma reunião instantânea. Acho que ele mudou o código aqui. Tá, agora vai. Ok. Ok, aguardando então na sala do Meet. Vamos colocar aqui o código, né? Tá. O Meet. Código, tá? Meet SJP VZAP RVO. Tá certo? Vamos aguardar vocês lá na sala também, né? Continuar gravando por aqui, né? Para poder registrar nossa atividade, mas vamos também estar lá na sala do Meet, né, para devidas trocas de informações. Júnior, Júnior, cara bacana, bem-vindo aqui à sala. Mais aqui, ok. Boa tarde, meu. Com personalidade, como sempre, né? Esse é muito bom, tá certo. Bem, gente, hoje a nossa atividade, né, do dia está consistindo basicamente em um conhecimento sobre os passos, né, da metodologia, especialmente saindo daquela fase inicial, quando a gente tem os termos, né, a gente tem a seleção de palavras-chave para começarmos a busca, identificarmos os indexadores que nós iremos desenvolver as atividades. Então, aí vimos os materiais, né, 2 artigos, e vimos também aquele material exemplificativo, né, que é justamente o almanaque da Universidade Federal de Sergipe, que é um produto, na verdade, é um produto educacional, né? Achei bem interessante exemplificar para o nosso curso, né? Essa possibilidade. Então, fica bem acessível, né? Esse tipo de ensino da metodologia, por sinal, né? E aí a gente vai ver para a próxima atividade, né? Próxima semana, um pouquinho mais sobre as buscas, né? Os processos de busca. Está dando eco aí. Boa tarde. Não sei se o culpado sou eu desse eco aí, porque eu estou com as 2 salas, né? Na verdade, eu estou com um canal aqui, né? Ah, tá. Tá certo. Eu não sei se a culpa é minha desse eco, mas... Tá certo, pessoal. E aí, diga lá, mestre, o que, é que o senhor tem a nos passar sobre... para adentrar essa questão da busca da informação, sobre o início da coleta de dados, né? Para obtermos informações, para realizar o nosso mapeamento sistemático de literatura. Exato. Isso.
Certo. Sim, verdade. Até estou simplificando aqui a fala do pessoa, né? Então, é válido estarmos preparados, né, para realizarmos essa busca. A iniciação de busca, informação. É. O professor estava até falando antes sobre os formulários de organização de busca. Então, como tem critérios de inclusão, critério de exclusão, que fazem parte do desempenho da seleção dos materiais, nós acabamos tendo que estruturar o nosso ponto de vista para aquilo que vai ser imprescindível, né, para aquilo que vai ser o principal e para aquilo que poderá ser secundário, né, no nosso trabalho de coleta da informação. Então, bastante válido, né, estarmos atentos, como o professor disse aqui, né. Então, os termos na busca, isso é importante, porque poderá, inclusive, fazer resultar o sucesso, né, ou o insucesso na busca dos dados, né, se você não souber adequadamente como prever os termos que você vai utilizar, ou a associação desses termos, né, para poder realizar a busca. É por isso que, assim, eu até esqueci de frisar, mas eu coloquei um outro material, que são slides, que explicam justamente isso que o professor falou agora, né? Como associar os termos, como organizar a busca, para não haver problema na hora que você for atrás da informação. É porque você tem diferentes recursos disponíveis, né, de informação, mas aquilo só vai aparecer se nós pudermos associar de modo adequado, né, um termo com o outro ou colocar conectores adequados. Então falamos do ou, né? Falamos do e, né? Aqui estou falando em português, mas tem os termos em inglês, or, né? And, e outros termos também associativos que nos permitem fazer uma busca adequada da informação. Então, como eu falei, se você jogar os termos em inglês, tanto você pega os trabalhos nacionais como internacionais. Isso porque os trabalhos nacionais todos têm o abstract, né? Que é o resumo publicado em língua inglesa. Estou falando aqui em termos de teses, dissertações. Claro, se você vai buscar artigos, nem sempre, né? Temos artigos que tenham o abstract, né? Que é o resumo em inglês. Alguns têm, evidente, mas diversos outros não têm. De modos que, às vezes, nós podemos, sem querer, excluir materiais ou informações que são importantes. Então, às vezes, devido à organização do critério de busca, acabamos perdendo a possibilidade de ter uma organização de materiais de melhor qualidade. Então, a gente tem que saber como selecionar esses passos da busca, saber como estruturar melhor a obtenção desse material para não incorrermos, né, num erro quando nós formos atrás da informação. Então, para que isso seja viável, seja plenamente possível, é interessante que nós tenhamos, né, uma atenção nesse processo da busca da informação. Observar como esses termos vão ser associados, né, e, se possível, né, coloque em inglês para facilitar a obtenção dos dados.
Agora, veja bem, se você está visando artigos, comunicações científicas, papers, nem sempre temos publicação em inglês. Se você fizer duas buscas, uma busca em português somente, outra busca em inglês, você vai ter dois trabalhos. Porque a que você fez em português, possivelmente, terá trabalhos duplicados ou repetidos lá na busca em inglês. Então, vai tornar a tua busca complicada, né? Para você organizar a informação, vai ter que mesclar os resultados do que você obteve nos dois momentos. Isso aí é trabalhoso. É melhor você descartar uma delas, né? E ficar só com uma das buscas para poder facilitar os resultados, né, os materiais. Tá? Então, se incorre numa possibilidade de ter um excesso, né, de materiais e, ao mesmo tempo, materiais repetidos, muitas vezes que você não saiba como poder arcar, né, com a leitura disso tudo, com a organização disso tudo. E se esse material é o melhor, né, é o mais adequado possível. Então, por isso que a definição dos critérios de exclusão e de inclusão tem que ser adequados, para que isso possa ser obtido de modo favorável, né, ao que o pesquisador deseja conhecer, ao que ele deseja obter na realidade. Tá, gente? Só para adiantar aqui a questão do registro da presença de vocês, anotem aqui no chat, anotar a presença, tá? Coloque a turma, né? O nome e a turma, aliás. Aí escrevam aí o nome de vocês e a turma, se é de Belém, se é de Parauapebas, né? Só indiquem aqui ao lado, tá? E essa organização, ela tenderá, né, cada vez mais a ser bem sucedida se nós tivermos esse cuidado, né, de escolher adequadamente os materiais, de prever os elementos que nós iremos utilizar futuramente, né, para que não incorramos numa possibilidade de erro. É por isso que é importante saber bem definir esses critérios de busca, né, adequadamente. Tá? É por isso que a gente faz testes às vezes, né, pessoal? Às vezes nós vamos realizar uma busca e vamos testar, né, para vermos qual o número de resultados que você obtém para uma associação de termos. Digamos que você associe educação matemática, pesca e etnomatemática. Aí você joga essa associação de termos, vê quantos trabalhos você obteve. Tá? Se você colocar em inglês, quantos você vai obter, né? Porque isso aí requer também o reconhecimento dos tipos de trabalho. Se é em inglês, se você está buscando, por exemplo, teses e dissertações, 100% dos trabalhos você obterá em inglês, porque todos têm o abstract, né? Todos têm aquele resumo em inglês, então não tem erro. Tá? Mas se você quer outros materiais, aí sim já é meio complicado, porque nem sempre os outros tipos de trabalhos têm o resumo em inglês. Tá? Ou pode ser que você pegue trabalhos feitos no estrangeiro, né, que tenham, claro, em inglês, mas nem sempre você vai ter uma uniformidade dentro dos materiais que você está coletando, né, pessoal? Isso acontece muitas vezes, né? Essa questão. É por isso que o pesquisador ele tem que estruturar bem essas formas de busca, essa organização, para poder trabalhar adequadamente, né, dentro desse processo. Bem, gente, Quer falar, professor, alguma coisa? Tá certo. Bem, gente, para a próxima semana, eu vou abrir, né, essa outra atividade lá na sala, né? Na verdade, eu vou subdividir aquela atividade que eu já coloquei, porque essa atividade que eu coloquei ela é muito grande, né? Ela pede todos aqueles passos de uma vez só. Então, isso aí, por enquanto, não dá para vocês ainda, né, colocarem aquilo tudo, porque até nós ainda não explicamos tudo aquilo, né? Então, eu vou colocar as atividades, os passos de 1 até o 3. Eu acho que todo mundo já pode fazer isso. Por quê? Porque todo mundo já tem um assunto, todo mundo já tem um tema, todo mundo já sabe qual é o seu problema de pesquisa, todo mundo já sabe, por exemplo, definir palavra-chave, né, ou termos-chave dentro das suas pesquisas, então já tem como fazer. Então, acredito que vocês não tenham problema para isso, né?
Aí eu vou colocar lá e já podem colocar alguma coisa dos critérios de busca, de exclusão ou inclusão, que se possa definir para a atividade. Aí eu vou abrir como atividade nova, entretanto, na verdade é parte dessa atividade maior. Tá? Eu vou especificar direitinho lá. Tá? E aí essa vai ser a atividade, né, para nós fazermos durante a semana. Organizarmos isso. E aí, pessoal, eu queria definir exemplos de formulários de busca para os alunos, já na questão da extração de dados. Aí eu vou postar, criar exemplos de formulários de busca, e vou postar lá na sala, porque dependendo dos temas de cada um, alguns critérios, né, alguns elementos de busca, serão úteis, né, serão necessários para uns, mas não serão para outros. Né? Isso que é interessante, porque não há um formulário padrão único, né, que você use, né, no mapeamento e na revisão sistemática, que seja um padrão geral. Não, você pode ter um formulário que você adapte, né, para o seu trabalho. É mais ou menos isso que a gente vai conversar essa semana que vem. É como realizar a busca, né, e como definir esses formulários padrão. Eu pretendia, no começo, falar hoje, mas aí, como a gente não teve a possibilidade de estruturar melhor essa atividade, né? E como eu vi também que ficou muita coisa naquele padrão que eu coloquei como atividade para vocês, aí eu vou fragmentar e colocar parte, né, do trabalho, né, para que a gente possa poder desenvolver o início da busca. E aí, semana que vem, a gente vai tratar sobre isso. Tá? Então, podem ir realizando, inclusive, buscas experimentais, né, sobre os temas. Alguns de vocês já estão até fazendo a revisão de literatura, né, dos trabalhos específicos de vocês. Tenho a certeza de que o que vocês fizerem de mapeamento sistemático tanto poderá ser útil, né, para o acréscimo de informações na revisão de literatura que vocês já estão fazendo, como será útil para você ter uma publicação ao lado dos seus respectivos orientadores, ou orientador, orientadora, né, do trabalho de vocês, como algo válido, né, para o curso. Então, vocês irão ganhar crédito, né, na publicação desses materiais, tá, gente? Então, precisaremos depois melhor informar, melhor estruturar esse trabalho para uma publicação. Reparem só, não é nada complexo, né? Não é nenhum trabalho que você terá que fundamentar bibliograficamente, buscar muitas literaturas, buscar exemplos, mas é só dizer o que você fez. Né? Então, os exemplos de artigos já produzidos nos mostram isso. Né? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. É o que você fizer como atividade mesmo de mapeamento. É só descrever isso. Né? Ele não tem nada a mais, né? Como se você fosse escrever um artigo, iria ter que fundamentar, né? Ia ter que pegar conceitos, bases teóricas e tudo mais. Mas para um trabalho como esse, não requer, né, tudo isso. É uma coisa mais simples, mais direta, mais objetiva. Tá certo, gente? Então, basicamente isso. Alguém tem algum questionamento, algum comentário, alguma dúvida? Pode falar, pode se manifestar. Bom, só queria dizer que esse material, eu acredito que tenha dado certo a gravação dele, né? Então eu vou disponibilizar lá na sala, tá certo? Para a gente poder utilizar depois, né? Quem quiser consultar. E aí eu já vou fazer assim, para a próxima aula, provavelmente eu vou apresentar slides, aí eu já vou, né, pessoal? A gente pode fazer assim, se quiser apresentar slide, a gente pode gravar antes e postar, né? Inclusive lá no YouTube também, né? Com material normal de acesso, né? Para qualquer pessoa. Se bem que o YouTube é público, mas aí não tem importância, né? Qualquer pessoa pode acessar, sem problema. Tá certo, gente? Então era isso. Ok? Então, obrigado a todos, viu? E semana que vem estaremos aí novamente, né? E, como eu falei a vocês, vou ver se a gente consegue ainda um outro meio mais democrático, né? De conversação em sala de aula. Senão a gente abre a sala mesmo pelo YouTube, né? Mas eu vou ainda vendo se a gente consegue melhor estruturar essa parte. Ok, obrigado a todos, viu? Tudo de bom. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, pessoal. Obrigado. Aquele abraço. Tá certo. Ok. Tá, tá legal, pessoal. Obrigado, viu? Aquele abraço. Até mais. Até logo, Júnior. Tarcísio. Anderson. Até mais. Ok? Assim nos despedimos. Até a próxima.